Olá, boa noite. Meu nome é Laís Araújo Souto e vou estar apresentando o trabalho de saúde mental das mulheres grávidas durante a pandemia do Covid. Eu pertenço à instituição de ensino do Centro Universitário de Brasília e, junto com os meus colegas Isabelle e Victor, e como orientador docente Tarquino, nós fizemos esse trabalho. Então, na introdução, vou dar um panorama geral para depois nós aprofundarmos. Então, a pandemia do Covid, ela iniciou-se na China, mais precisamente na província de Wuhan, onde aconteceu todo o epicentro dessa doença. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decretou emergência em saúde pública, em que o Brasil foi diretamente afetado por essa doença. E dentre as repercussões do Covid, a gente pode notar a influência direta na saúde das mulheres grávidas, que já se encontram em um período de vulnerabilidade física, social e mental, e, além disso, foi observado um aumento das doenças mentais, como ansiedade e depressão, e esses fatores e essas doenças, elas vão repercutir tanto na saúde da mãe, como na saúde do feto. Nos objetivos, nosso objetivo, então, foi compreender a relação e a repercussão do cenário atual da pandemia do Covid na saúde mental dessas mulheres grávidas. Já nos métodos, foi realizada uma revisão de literatura, em que foi encontrado 56 estudos na base de dados do PubMed, por meio dos descritores COVID, Pregnancy e Mental, e após uma análise, que foi levada em consideração artigos postados na íntegra, no idioma inglês, que correlacionavam temas como saúde mental das mulheres grávidas na pandemia do Covid, restou-se apenas 10 artigos para compor a nossa bibliografia. Já nos resultados, a gente notou que a gravidez ela é um período de vulnerabilidade da mulher, e que com a presença da pandemia contribuiu muito mais para o aumento das doenças psicológicas, como a gente já tinha citado anteriormente, principalmente a ansiedade e a depressão. E parte desse aumento vai ser devido à alteração na mudança desses hábitos de vida dessas mulheres, como o isolamento social, o afastamento do trabalho e a própria desinformação de como essa doença vai se comportar nas mulheres grávidas e a repercussão que essa doença pode trazer tanto para a mãe como para o feto. Então, para corroborar com esse pensamento, nós trouxemos 2 estudos. O primeiro deles foi realizado com 118 obstetras, em que foi observado que 46% desses obstetras entrevistados, eles foram contatados por mais de 10 mulheres devido a sintomas de ansiedade. Então, isso corrobora para a nossa ideia de que as mulheres estão tendo mais doenças, mais sintomas de ansiedade, como as doenças mentais. E outro estudo, realizado com 1.754 mulheres grávidas, essas mulheres elas foram previamente divididas em 2 grupos, um grupo coletado dados antes da pandemia do Covid, por meio de questionário online, e o outro grupo foi coletado os dados durante a pandemia do Covid. E o que esse estudo demonstrou? Demonstrou que o resultado foi um aumento dos sintomas depressivos e ansiosos em relação ao grupo que foi coletado os dados antes da pandemia. Então, pode-se notar um aumento de sintomas, igual a gente tinha mencionado antes, de doenças mentais e sintomas depressivos. Então, pode passar. Não, pode voltar. Então, outra coisa que a gente nota também é que o aumento dessas doenças, essas doenças mentais, igual a gente tinha explicado, ela é um fator de risco para o parto prematuro, para a diminuição do vínculo da mãe com o filho e para o atraso do desenvolvimento psicomotor da criança. Então, na conclusão, o que a gente conseguiu extrair de toda a nossa bibliografia e das pesquisas foi que há um aumento de distúrbios psiquiátricos, principalmente com relação à depressão e ansiedade nas gestantes durante a pandemia do Covid. E também é importante destacar a importância de nós, profissionais de saúde, no diagnóstico precoce dessas mulheres, que muitas vezes elas são desamparadas e não diagnosticadas, e como esse cenário ela contribui para repercussões tanto na mãe como no filho, é necessário a busca dessas mulheres que apresentam esses sintomas. Então, a gente precisa gerar mais suporte para essas mulheres para amenizar essas questões que podem repercutir na mãe e no feto.